Absurdo! Deputados aprovam mudança de nome do Maracanã para Estádio Rei Pelé. Treta! Marcos Braz desmente jornalista sobre encontro com o empresário do jogador Douglas Costa. Grêmio quer Rafinha, que está em negociações avançadas com o Flamengo. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81. Nossa gente, vem comigo, tem muita informação no vídeo de hoje. Grande abraço, Mauro Santana, e saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras e um abraço para toda a galera que está seguindo aqui o canal e também acompanhando o nosso vídeo. Agora, impressionante, em um momento em que nós passamos por uma situação tão difícil, aliás, já há algum tempo, não estou falando só de pandemia não, nosso estado está falido e lamentavelmente, pelo visto, estamos entregues à própria sorte. Já que você é o convidado sempre manda aqui nos estúdios de Raflamelo, a gente inicia com esse assunto chato, um absurdo, desculpa a expressão, uma sacanagem o que estão fazendo com o patrimônio, não é um patrimônio do Rio, né? É um patrimônio do brasileiro, Maracanã. Patrimônio mundial. Mundial. Maracanã é um templo sagrado do futebol. E para o torcedor que ainda não sabe o que está acontecendo, os deputados aqui do Rio de Janeiro votaram na Alerj a mudança do nome do estádio Jornalista Mário Filho, Maracanã, para estádio Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. É um absurdo. Ontem eu já levantei a hashtag nas redes sociais, veta governador, porque vai passar pela mão do governador Cláudio Castro e aí vai depender da sanção do governador. Se sancionada, a mudança do nome vai acontecer e o Maracanã passará a se chamar Rei Pelé. E você pode fazer a sua parte em qualquer rede social. É só levantar a hashtag veta governador, porque tá valendo. Não pode passar esse absurdo. O Rio de Janeiro não tem segurança, o Rio de Janeiro não tem saúde, o Rio de Janeiro não tem educação, o Rio de Janeiro está abandonado. Não tem emprego. E os caras estão lá para legislar para o povo do Rio de Janeiro. E aí eles votam essa emenda emergencial a mudança do nome do Maracanã. Estão acabando com a história do jornalista Mário Filho. E diga-se de passagem, Que lutou muito pelo futebol e lutou pela construção do Maracanã, onde é o Maracanã. exatamente, além de ter também contribuído muito para a sociedade no que diz respeito à defesa da democracia, à defesa dos direitos individuais e sociais, à defesa da causa negra, inclusive dentro do esporte, né? A luta contra o preconceito. Rubro-negríssimo, né? Um dos maiores e mais ilustres rubro-negros da história, além de ter contribuído também para trazer o respeito à nossa classe, a classe dos cronistas esportivos. Ele, junto com o irmão, para quem não sabe, Mário Rodrigues Filho, é irmão de Nelson Rodrigues. É por isso que o Brasil está nessa draga e a política é tenebrosa. E os caras estão lá votando mudança de nome do Maracanã. Estádio Jornalista Mário Filho já está lá há muito tempo. É a história do Rio de Janeiro, é a história do futebol mundial. É o templo sagrado. Os meus avós, meus bisavós. Pô, todo mundo conhece como Maracanã, agora vai ter que chamar Rei Pelé. Aí construir um estádio Rei Pelé lá na Vila Belmiro, porra. O cara é de lá, de Santos, com a identidade que ele tem, com todo o respeito ao que ele fez pro futebol. Mas se tiver que botar Rei Pelé, tem que colocar Rei Arthur Antunes Coimbra. É o Rei Zico. É, não é, Mauro? Lógico, inclusive o Zico que tem história no Maracanã. O maior artilheiro do Maracanã. Mais títulos conquistados no Maracanã. 333 gols no Maracanã. Quantos gols Pelé tem no Maracanã? É impressionante, cara. É falta do que fazer. Os caras aí na Câmara dos Deputados. Agora, torcedor, apura aí nas redes o nome de cada autor dessa emenda para mudar o nome do Maracanã. E aí você dê a sua resposta nas próximas eleições. Mas aqui o canal não é para falar de política, mas eu fico aborrecido. E outra coisa, se o governador Cláudio Castro, se o senhor aprovar a mudança de nome para Rei Pelé, eu jamais vou pronunciar esse nome. Para mim, será para sempre Maracanã, Estádio Jornalista Mário Filho. Vamos aqui falar sobre a situação do Rafinha.
porque agora o Grêmio virou outro patamar, quer contratar todo mundo. Quer contratar o Cavani, quer contratar o Rafinha, quer contratar o Douglas Costa. Atlético Mineiro fez escola, hein? Quer contratar o Higuaín, o Grêmio quer contratar todo mundo. Enlouqueceu lá o Grêmio. E aí eles têm interesse na contratação do Rafinha. Só que é o seguinte, eles não vão dar um passo à frente sem antes finalizar essa negociação do atleta com o Flamengo. O Rafinha está com negociações avançadas com o Flamengo. Desde que o Rafinha voltou da Grécia, ele deu prioridade ao Flamengo, é a prioridade dele. O Lincoln, que é o seu representante, o seu empresário, conversa diariamente com o Marcos Braz e Bruno Spindel. Deu para notar na última live do Rafinha, lá no canal do Cota, do Barbaridade, que o Rafinha se sente incomodado com o processo que está sendo conduzido, porque não é uma, duas pessoas, é um grupo. Então muita gente dá um pitaco aqui, dá um pitaco ali. Ele precisa resolver logo o seu futuro, ele precisa logo entrar numa pré-temporada, treinar e voltar com tudo, porque pode ser aí o último ano dele em um grande clube. Até porque em 2022 ele já deu a palavra que vai fechar aí com o Coritiba. Não se sabe se o Coritiba vai subir ou vai continuar na Série B. Mas esse será o ano do Rafinha. Ele está dando prioridade ao Flamengo. Agora, o Flamengo também não pode perder essa oportunidade dentro da economia do clube, sem extrapolar a economia. E o Grêmio fica assistindo tudo isso de camarote, Mauro. O problema todo é que, por exemplo, o Marcos Braz pode formalizar uma proposta, pode fechar com o Lincoln, representante do Rafinha, mas essa proposta precisa necessariamente ser aprovada em dois departamentos. O jurídico, que geralmente já participa do processo, alinhavando o contrato, e pelo departamento financeiro. Este é o problema, porque se o financeiro achar que essa proposta extrapola a questão orçamentária, simplesmente pode vetar. Não passa, não é aprovado no financeiro e, portanto, a assinatura torna-se nula. É verdade. Olha aqui, acabei de receber uma mensagem, né, da comunicação do Flamengo, dizendo que amanhã, às 9 da manhã, teremos coletiva. 8h30 será informado o atleta disponível e as inscrições. As coletivas são feitas por WhatsApp, né? Esse horário acaba comigo, né? 9 horas, coletiva 9 horas da manhã é um negócio. Tem que acordar às 8 para se preparar. Já anota aí, hein, Vitor? Tem que chegar cedo da manhã, hein? 9 da manhã coletiva, 8h30 tem inscrição e o atleta que vai falar. E faltou aqui a gente mencionar o assunto do Douglas Costa, né? Vamos primeiro falar aqui do Douglas Costa. Ele tem contrato com a Juventus, clube italiano mesmo do Cristiano Ronaldo, até o meio do ano que vem. Ele tem uma multa rescisória altíssima. O Douglas Costa, eu já fiz aqui o salário, quanto que ele recebe, eu já converti para o real, tá? 3,5 milhões por mês de reais o Douglas Costa recebe na Juventus. Ele quer voltar para o Brasil. Falou muito em Grêmio, ele tem uma identificação, né, com o Grêmio, enfim, mas tem que saber se o Grêmio vai pagar esse salário. Agora, ontem ligaram o nome de Douglas Costa ao Flamengo. O Wesley Ramon, do canal Urubu Interativo, ele pegou lá um vídeo do Marcos Braz com o empresário do Douglas Costa. E aí teve uma treta absurda. Eu acho que não tinha necessidade de acontecer isso. Ele tentou falar lá com o Marcos Braz através do telefone, o Marcos Braz respondeu ele foi, postou, só que ele postou uma coisa, não era outra. A informação é a seguinte: o Marcos Braz se encontrou em um restaurante da Barra da Tijuca com o empresário do Douglas Costa. Dizer que existe uma possibilidade de Douglas Costa vir para o Flamengo, aí já é uma loucura. Tanto é que o Marcos Braz respondeu no post dele, piada. E aí ele se sentiu desprestigiado, né? E aí continuou, expôs a conversa que ele teve com o Marcos Braz, os prints. E aí, amigo, foi um negócio de maluco, até um perfil chamado Barrigadas, que é muito grande nas redes sociais, deu ênfase a tudo isso, e aí foi ficando pior, e o Marcos Braz também falou assim: olha, eu liguei, eu mandei áudio, tem VAR. E aí o Barrigada falou: o VAR tá descalibrado e tudo mais. Quer dizer, uma situação chata, quando na verdade a informação é essa. O Marcos Braz se reuniu com o empresário Douglas Costa. Agora, Mauro, ele não tem só o Douglas Costa que ele agencia. Existem outros jogadores. Dizer que o Flamengo vai contratar o Douglas Costa é a maior loucura dos últimos tempos.
a menos que o Douglas Costa queira rasgar dinheiro. O cara ganha 3,5 milhões lá fora de reais. Vai aceitar ganhar 500 mil aqui no Flamengo? Pois é. Ou no Grêmio, né? Também tem isso. Fato é que Júnior Mendonça, que é até um cara badaladíssimo, tá sempre ao lado de grandes celebridades, de famosidades, vamos dizer assim, da cultura brasileira, mas ele tem um leque de grandes jogadores que ele agencia, né? A JM Business, que é a empresa que ele chefia, né? Ela trabalha, ela administra a carreira, além do Douglas Costa, do Jadson, que chegou a ser em um passado não muito distante cogitado no Flamengo. O William, também jogador de seleção brasileira, além de diversos outros jogadores. Além de também trabalhar em parceria com outros empresários. Sim. Então ele pode trabalhar como ponte. Por exemplo, se o Flamengo tiver de olho em algum jogador que atue na Europa, mesmo que não seja jogador do Júnior Mendonça, ele tem um bom trânsito na Europa. Então ele pode trabalhar como intermediário, como mediador do Flamengo, por exemplo, ser contratado pelo Flamengo. E não é mistério para ninguém, o Flamengo está procurando jogadores principalmente para 3 posições. Goleiro, meia, o volante meia, que pode, exatamente, e um ponta. Então que possa, inicialmente pro lado direito, mas que eventualmente também possa atuar pelo lado esquerdo. E lógico que o Braz, isso é normal e é perfeitamente compreensível, eu acho até louvável, está trabalhando nos bastidores, se encontrando não só com o Júnior Mendonça, mas com vários outros empresários. Esse período o Marcos Braz vai tomar muito café, né? Porque toda a negociação do Marcos Braz tem aquele cafezinho. Haja cafeína. E haja paciência aí dos jornalistas. O Marcos Braz tem um restaurante que ele vai sempre lá na Barra da Tijuca, é o QG, podemos dizer assim. É o escritório do Braz. É o escritório do Marcos Braz, onde rola toda a resenha. E é isso aí, gente. Esse período o Flamengo vai precisar contratar pelo menos 3 reforços. Já chegou aí o Bruno Viana, tá tentando fechar com o Rafinha e mais 3 reforços, aí fecha para a temporada 2021. Mauro Santana, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação, que você elucida muito aqui as nossas informações, os nossos comentários. Um grande abraço. Hoje você me pegou recém-acordado, recém-despertado. Mas é isso aí. Hoje eu consegui acordar cedo, porque é difícil, cara. É o costume, né? Eu que já trabalhei como DJ muito tempo, antes de ter canal de YouTube, eu trocava muito a noite pelo dia. E aí eu ia dormir 6, 7 horas da manhã. E, cara, quando fica, é difícil você se desfazer disso, teu organismo reacostumar, se readaptar ao horário normal. Mas a gente agora vai... Eu também sou notívago. Vamos com tudo, saudações rubro-negras, valeu galera, grande abraço. Qualquer momento voltaremos com novas do nosso Mengão, porque isso aqui é Flamengo.